can I help you? That remains to be seen. I'm looking for someone to share in an adventure. Oi, eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Quem gosta de super-heróis, fantasia, contos de fadas, mitos em geral, certamente já ouviu falar da jornada do herói. Mas esse conceito ficou mais famoso depois que George Lucas, o criador da saga Star Wars, falou da sua admiração por Joseph Campbell e por sua obra. You know, I think my last mentor probably was Joe Campbell, who asked a lot of the interesting questions and exposed me to a lot of things that made me very interested in a lot more of the cosmic questions and the mystery. Foi a partir desse livro aqui, ó, O Herói de Mil Faces, que se apreendeu o que é o conceito da jornada do herói. Então, o George Lucas leu e se interessou e começou a revisar o seu roteiro da saga Star Wars, principalmente da primeira trilogia, do episódio 4 ao 6º, para tornar mais consistente, aprendendo com esses conceitos aqui. One of the wonderful things I think about this adventure into space is that the narrator, the artist, the one thinking up the story, is in a field that is not covered by our own knowledges. É claro que Joseph Campbell teve um movimento oposto. Ele conheceu, leu uma série de mitos, muitos mitos de vários lugares do mundo, e então ele percebeu uma série de características comuns e foi traçando esse paradigma, essa sistematização, a partir de uma perspectiva junguiana. Isso já aparece no prólogo do livro. Ele vai falar do monomito, que é basicamente um padrão comum que os personagens centrais, os heróis dessa história, vão seguindo, e ele vai tracejando isso. O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separação, iniciação, retorno, que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito. No seu livro ele coloca um diagrama assim, e ele traz os dizeres. Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. O monomito fez tanto sucesso que vários leitores fizeram suas interpretações, se empolgaram e desenvolveram isso. O mais famoso é o Christopher Vogler, com a sua jornada do escritor, que desenvolve o monomito em 12 passos. 1. Mundo comum. 2. Chamada aventura. 3. Recusa ao chamado. 4. Encontro com o mentor. 5. Cruzando o limiar. 6. Testes, aliados e inimigos. 7. Aproximação da caverna profunda. 8. Provação. 9. Recompensa. 10. Estrada de volta. 11. Ressurreição. E 12. Retorno com o elixir. Então a gente encontra mais ou menos a maioria desses elementos, ou até mesmo todos eles, em grande parte das histórias de aventura, de fantasia, de mito, contos de fadas, super-heróis. A gente tem, por exemplo, o Bilbo, que reluta sair do condado. Depois a gente tem Rafiki, Gandalf, Dumbledore, o Mestre dos Magos como mentores das histórias de aventuras. A gente tem o Luke Skywalker enfrentando seu próprio pai como inimigo para cumprir a sua jornada. Nós temos o Frodo voltando para casa transformado depois da destruição do Anel. É claro que isso daí não é um mérito só do Joseph Campbell. Existem várias teorias de pontos comuns nas histórias de fadas, na fantasia, no mito. O Vladimir Propp, com a sua morfologia do conto maravilhoso, por exemplo, traçou características comuns nos contos de fadas. Recolheu uma série de histórias de fadas e viu esses pontos padrões. Mas Tolkien, o velho Tolkien, sempre reflexivo e crítico como era, já tinha sua ressalva com esse tipo de estruturação. Em 1939, quando ele foi falar sobre o seu ensaio sobre histórias de fadas, ainda não estava publicado, nasceu como um discurso na faculdade em St. Andrews, na Escócia, ele já colocou essa questão em xeque. Ele questionava não a verdade dessas estruturas comuns e não a importância delas, mas ele questionava se isso realmente era o mais importante e devia ter uma atenção maior do que outras questões que, segundo ele, eram mais importantes. A sua crítica se situava basicamente em 2 pontos. Primeiro, a particularidade dessas histórias. Cada história tem um colorido específico, único,
que não dá para comparar uma com a outra. Ela é especial por si só. E o segundo ponto é o todo, o conjunto da obra, de cada obra e o propósito que esse todo traz. Então a gente tem aí a história da Chapeuzinho. Existem versões que têm um final feliz e tem versões que não têm. Qual é o propósito de cada um e por que que isso é importante? Um final feliz, cheio de esperança, ou um final trágico, totalmente desesperançoso. O colorido, a atmosfera, os inclassificáveis detalhes individuais de uma história e, acima de tudo, o teor geral, que dotam de vida os ossos não dissecados do enredo, que realmente fazem a diferença. O Tolkien ele faz uma comparação que o Dasent, um folclorista, faz com a filologia. Então ele vai dizer assim que a gente tem que tomar a sopa e não ficar se preocupando com os ossos que ela foi feita. As palavras são exatamente assim. Temos de nos satisfazer com as sopas que nos servem e não querer ver os ossos do boi com que foi feita. Isso nos faz lembrar o que C.S. Lewis dizem sobre histórias. Ele vai falar que existem dois tipos de leitor. Aqueles que se interessam pela emoção, pela surpresa que as histórias trazem. E aí tanto faz que história que é, desde que ela tenha aquela forma de dar aquele sustinho, como dizem por aí. De dar aquela emoção. E outros leitores, como o próprio Lewis e o Tolkien, já se interessam mais pelas particularidades das histórias. Quem é aquele povo? Qual a sua origem? O que leva tal personagem a pensar assim? Qual é o seu passado? Qual a sua cultura? Qual a sua tradição? Qual é o seu propósito? É verdade que tanto Frodo ou Luke Skywalker tiveram que enfrentar provações máximas antes de voltarem para casa. Mas, enquanto Frodo teve que enfrentar a destruição de um artefato mágico, de um poderoso que queria dominar a Terra, a gente tem o Luke que precisa enfrentar o próprio pai. Ou seja, as características específicas de cada universo e o propósito deles interessa muito mais do que os pontos comuns que eles podem dialogar, ainda que seja muito interessante. Para leitores e autores como Tolkien e Lewis, as histórias de fadas, a fantasia, as histórias de super-heróis, por que não? Elas não importam apenas pelo seu sentido comum, elas trazem consigo o valor do mito. E com isso, elas estão falando conosco agora mesmo, não são longínquas e querem falar de uma história muito distante que nada tem a ver com a nossa vida. Ao contrário, elas querem falar de onde a gente veio, quem somos, para onde vamos, mas de uma maneira em que a gente consegue interpretar melhor. Então é importante porque ela mostra um pouquinho das particularidades da humanidade, ela é muito diversa, então cada particularidade interessa, e ao mesmo tempo ela traz um propósito geral, um sentido comum, que nos faz entender um pouco para qual rumo a gente vai. Enfim, existe uma espécie de leitores como eu e provavelmente você, que se interessa por histórias ricas em detalhes, com características ímpares, com autenticidade, e principalmente histórias que trazem um final cheio de esperança. E é justamente por isso que elas não podem ser generalizadas. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários qual o tipo de história que você gosta de ouvir, ou de ler, ou de assistir. E cumpram bem essa demanda do vídeo. Isso ficou muito brega. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Beijos e até mais.